Todos, estamos aqui mais uma vez reunidos nesse lindo movimento, a Escolhe os Nossos Filhos, para o nosso segundo encontro virtual, onde a gente visa hoje falar um pouco sobre as questões os desafiadoras em sala de aula, né? Que quem trabalha em sala de aula se vê muitas vezes em situações onde a gente vem de um lugar do automatismo que a gente muitas vezes não sabe a melhor forma de lidar, né, em busca de um respeito, de uma harmonia para com todos. Então, hoje a gente vai estar falando mais uma vez aqui com a Aline França, pedagoga, educadora parental em atuação consciente e idealizadora da Escola Consciente, e mãe. E também vamos falar com a Indy Castanho, pedagoga especializada em educação socioemocional, educadora parental em atuação consciente, mãe de gêmeos. Então, nosso convite hoje é para que nós possamos falar um pouco, né, sobre o que está por trás desse comportamento. E só colocar um aviso que todas nós somos mães, né? Então, estamos sujeitas a algumas interrupções por conta dos nossos filhos, né? Algumas de nós estamos sozinhas com eles, então a gente pede a compreensão para uma eventual interrupção. Indy, Aline, bem-vindas, com vocês a palavra, e aos que quiserem colocar perguntas e questionamentos no final, a gente vai estar aberto aqui para responder a todos. Obrigada. Obrigada, Bruna. Boa noite, todo mundo que está entrando. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a escola e os comportamentos desafiadores na escola. Quem tiver pergunta, como a Bruna falou, pode mandar no chat, pode mandar direto para a Bruna também, se não quiser se identificar. E aí a gente vai respondendo, eu e a Aline. Eu sou a Indy, como a Bruna me apresentou aqui, sou mãe de gêmeos do Pedro e do Martim, que tem 4 anos. Eu trabalho com educação socioemocional há 12 anos e agora também educadora parental pela Escola da Disciplina Positiva. Aline, você quer falar? Eu quero me apresentar, né? Quem não me conhece, eu sou a Aline França, sou pedagoga, trabalho com educação há 20 anos, já trabalhei na escola em todas as funções possíveis e gosto muito de fazer esse trabalho e também no ano passado, né, também fiz a formação em educadora parental pela Escola da Educação Positiva, e essa formação, assim como das meninas, me proporcionou um olhar muito mais ampliado para a infância, né, e num dado momento eu cheguei à conclusão que os cursos que formam as pessoas que lidam com a infância estão sempre fazendo isso pelo olhar do adulto e não pelo olhar da criança, né? Então, nesse momento, eu entendi que era importante a gente trazer esse olhar para as escolas, para que os profissionais da escola, eu defendo a ideia de que na escola todos são educadores, né? Alguns educadores de sala, outros de apoio, mas é importante que todos esses profissionais tenham esse olhar ampliado para a infância, entendam que a criança possui necessidades, possui características muito próprias, né? Que precisam ser respeitadas, que precisam ser vistas, né? E o convite é que cada um de nós possamos olhar para as nossas próprias histórias, porque é através disso que a gente vai conseguir quebrar uma barreira, romper um ciclo de violência, que foi essa violência que nos educou até agora, violência muitas vezes invisível, muitas vezes normalizada, por isso que a gente às vezes não consegue nem perceber isso, né? Mas o nosso convite é que a gente realmente possa olhar para a nossa própria história e construir uma história diferente, escrever uma história diferente com as nossas crianças, né? Então, esse amor é o que nos une e é o que nos faz chegar aqui hoje e compartilhar um pouquinho da nossa experiência, dos nossos estudos e de novas propostas aí de educação, porque tem um ponto importante: quando a gente tira o autoritarismo, os profissionais se sentem perdidos, né? Porque nós não aprendemos outra coisa, outra forma,
Então, a nossa proposta, o nosso convite é que a gente possa buscar outras maneiras mais respeitosas, mais acolhedoras para lidar com os comportamentos desafiadores que estão ali conosco todos os dias na escola, na sala de aula, né, Indy? Então, é isso que a gente propõe aqui hoje, falar um pouquinho sobre isso e ajudar a ampliar o olhar dos profissionais que estão na escola e para que a gente possa construir uma história diferente. É isso mesmo, e eu acho que a gente trazendo esse olhar sobre o desenvolvimento, né, eu acho que o principal, assim, aqui a gente pode ter pais, pode ter pessoas que trabalham nas escolas, que lidam com criança, o principal é a gente conhecer o desenvolvimento infantil e humano mais profundamente, porque eu acho que, assim, num geral, a gente ainda tem muitos desafios, não só de comportamentos por parte da criança, mas também por parte dos adultos, uma rivalidade pais, escolas, que acontece muitas vezes também, né, uma disputa de poder ali entre pais e escolas, e quando na verdade o intuito é unir, porque a gente precisa olhar para essas crianças e poder proporcionar para elas o que seria digno de, né, elas são seres humanos que merecem ser vistas, ouvidas, ter sua dignidade respeitada, e muitas vezes muitas violências acontecem nas escolas. E aqui não é um local para falar em casa, é na escola, não é um local de acusação, mas da gente ampliar nosso olhar para esse desenvolvimento humano, porque precisamos, como pais e como escolas, como educadores, ter esse conhecimento mais profundo do desenvolvimento humano, para que a gente pare de reproduzir comportamentos, situações obsoletas, violências visíveis e invisíveis, porque todo mundo ali tem o mesmo objetivo, que essas crianças se desenvolvam bem, seja a família, seja a escola. Então a gente pode unir forças e olhar para essas crianças de um outro lugar, de um lugar não de que a criança é uma tábua vazia, de que ali eu vou colocar conhecimento, né? A gente pode realmente olhar para elas como os seres humanos dignos que elas são. É isso mesmo. Não sei se a Bruna vai completar alguma coisa. Eu acho que é justamente a importância da gente lembrar que é um bem comum, né? Todos que lidam e trabalham com as crianças, a gente tem que entender que a gente prepara cidadãos para a sociedade, né? Para a construção de um novo mundo, né? E é a junção da família, da casa e da escola que faz com que essas crianças se tornem cidadãos exemplares para a nossa sociedade, para o mundo, né? E é justamente um ambiente de não julgamento, né? Mas da gente trazer conhecimento e possibilidades para esse equilíbrio, né? Da mesma forma, a escola poder entender que ela tem um espaço para aquela família, para todos ajudarem no desenvolvimento daquela criança, e a família também ter abertura de chegar até a escola para passar situações específicas do seu filho, para que em conjunto eles achem o melhor caminho para coordenar, né? Então, essa é a contribuição. E considerando a questão de comportamento, né, meninas? A gente entende que sempre existe um comportamento, é um sinal de que algo não vai bem, não é? A gente precisa sempre entender, e esse é o ponto que eu acho que é principal quando a gente pensa em lidar com os comportamentos desafiadores. Por quê? Porque a gente entendeu até agora que o comportamento ele tem um fim em si mesmo. E o que acontecia era professores lidando com esses desafios em sala de aula, muitas vezes perdidos porque não sabem como lidar com aquilo, né? E tentando atuar com o sintoma, vamos dizer assim, porque na verdade o comportamento ele entra como um sintoma de algo muito maior. E o nosso chamado é para que a gente entenda que esse comportamento pensando ali no iceberg, é a parte que eu vejo, né?
Então, a criança que apresenta dispersão durante a aula, agressividade, as pequenininhas, às vezes, ali estão mordendo, batendo, ou desmotivação, né? Isso tudo mostra que existe algo além. Então, a gente costuma dizer que esses comportamentos, eles são pedidos disfarçados de socorro. Muitas vezes essas crianças, esses adolescentes, eles não sabem, não entendem o que está acontecendo, né? Então, se eles encontram ao longo do caminho adultos que só estão ali para repreendê-los, esses pedidos eles se tornam vazios, né? A gente continua num caminho onde ninguém me ouve, ninguém me escuta, né? E aí a gente lida com uma sociedade como nós lidamos com adultos hoje, que muitas vezes também não sabem lidar com as suas dificuldades, com seus desafios, com os seus problemas. Por quê? Porque muitos não foram ouvidos, né? E quando eles queriam se expressar, eles eram silenciados no seu sentir. Nós fomos silenciados no nosso sentir, né? Então, essa geração, ela tem nos feito um convite todos os dias, que olha para mim, eu preciso entender porque essa regra existe, eu quero entender porque eu posso ir além, ou porque eu não posso. Ao contrário de nós simplesmente obedecíamos, né? E aí aquelas pessoas que cooperavam eram aquelas pessoas ditas como bacanas, como legais, porém eu só cooperava para obedecer e não para entendendo o que estava acontecendo. E essas crianças hoje, elas nos fazem esse convite: olha, a gente precisa rever tudo isso, a gente precisa construir um caminho novo, um caminho diferente. Então, quando o professor entende que esses comportamentos são pedidos, ele começa a ir um pouco além, ele começa a ampliar a visão dele e entender que aquilo ali não é uma simples agressividade, não é um confronto, não é pessoal, né? Aquilo ali sinaliza algo maior. E talvez esse professor é a única pessoa que vai conseguir enxergar isso, que vai conseguir olhar para essa criança, para esse adolescente e perceber que existe algo além. Então, o primeiro ponto diante de um comportamento desafiador, enxergue além. Entenda que aquele comportamento pode ser muitas coisas. Pode ser uma noite mal dormida, pode ser uma criança que está com fome, pode ser uma criança que está vivenciando uma separação em casa, pode ser a perda de uma figura de afeto, que seja uma tia que está ali, que tem uma representatividade grande ali de afeto, pode ser um cuidador, pode ser um avô, uma avó, né? Então, pode ser muitas coisas, pode ser um bichinho de estimação. Então, pode ser a chegada de um irmão também. Irmãozinho, exatamente. Então, tudo isso que acontece na vidinha dessa criança pode refletir em comportamentos desafiadores, que podem ser tanto comportamentos agressivos, quanto comportamento de muita desmotivação. Às vezes é a criança quietinha demais, que não me dá trabalho, então ela está ali na dela, eu estou aqui na minha. Mas às vezes ela é quietinha demais porque ela já não tem voz, ela já não consegue dizer que está difícil para ela. Então, é importante que o professor ele esteja atento a isso, para que ele se coloque como testemunha de amor na vida dessa criança e procure além. O que está acontecendo, né? Então, primeiro ponto, todo comportamento é um pedido. Eu vou me aproximar dessa criança para que eu possa entender o que é que ela quer me sinalizar, qual oportunidade que ela está me dando de transformar o mundo dela, né? E quando eu faço isso, e eu me aproximo, e eu chego perto, e eu estou ali entendendo, enxergando, perguntando. Às vezes a gente perguntar o que está acontecendo, ela não vai saber me dizer, mas
estando mais próxima dela, é contar uma história sua para ver se ela se sente à vontade para contar dela, é lidando com a família dessa criança, porque de repente a família vai conseguir te sinalizar o que ela não consegue, e da mesma forma o professor vai dar para essa família a oportunidade de dizer, de ver que aquela criança está sentindo algo que talvez para todo mundo é muito normal, é muito natural, mas ela não está lidando da melhor maneira com aquilo, está difícil para ela. Então, quando a gente se coloca nessa posição de alguém que pode ali ser um instrumento de ajuda para essa criança, a gente já consegue quebrar a primeira barreira com relação a um comportamento desafiador dentro da sala de aula. Né, Índia? Não sei se você quer completar. Não, eu acho que é isso mesmo, assim, a gente olha, quando muitas vezes em sala de aula, a gente olha aquele comportamento desafiador como a gente rotula. A gente tem o hábito de rotular como essa criança é birrenta, essa criança está fazendo manha, essa criança está muito agressiva, e a gente vai colocando essas crianças em caixinhas, quando na verdade esse comportamento é isso que você falou, é um pedido de socorro, é um pedido de olhe para mim, todo comportamento é uma comunicação, né? Qualquer que seja esse comportamento, ele comunica alguma coisa. E eu ali, quando eu estou nessa visão de embate, de que eu enxergo aquilo como uma disputa pessoal de poder, eu paro de enxergar o que tem por trás daquele comportamento, né? Eu acho que isso acontece na escola, isso acontece em casa, então eu acho que a nossa expectativa, às vezes, é por isso que eu falo da importância de conhecer o desenvolvimento, o que faz parte do desenvolvimento, qual é essa faixa etária, né, com quem eu estou trabalhando, o que é esperado, né, dessa idade, porque senão a gente cria um monte de expectativas irreais, e por isso também eu acho que é importante que os pais também tenham esses conhecimentos, porque senão a escola vem e fala, é assim que funciona, e o pai, por não ter feito pedagogia, não está no dia a dia com outras crianças como experiência, além do seu filho, acaba comprando aquilo que a escola fala, e sem poder de questionamento até, porque simplesmente não conhece. Então, eu acho que essas expectativas irreais e essa rotulação acontece muito quando a gente olha com um olhar mais fechado, ao invés desse olhar que olha por trás, né? O que é esse comportamento, o que é essa mordida, o que é essa criança, né, que está batendo, está querendo me falar. Acho que isso realmente quebrar o primeiro muro ali, né, que a gente tem pela frente. E eu pensando, né, no que vocês estão falando justamente do comportamento como uma comunicação, né, e sobre as expectativas que nós criamos com relação ao desenvolvimento e à ação daquela criança, deve ser algo amplamente discutido, né, e trazido para a escola e para a família, né, para entender que a gente tem determinados marcos de desenvolvimento, mas existe uma variação ali, né? Um período estimulado, mas que cada criança ela é única, né? Então, realmente, a gente entender o que esperar. Eu vou esperar que uma criança de 2 anos não morda. Ela vai morder, porque faz parte do processo de desenvolvimento dela, com a maturidade cerebral que ela tem naquele momento, para poder lidar com algo que, de uma certa forma, a desorganiza, algo que ela realmente quer, o que ela quer sinalizar. Então, é muito importante, né, essa troca de atualização de fato, né, sobre o que a gente tem de mais novo com relação aos estudos da neurociência, do desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil, justamente para a gente sair desse lugar tão específico, né, do olhar a grama do outro como a mais verde, e entender que cada criança tem um tempo, né? Igual, dando um exemplo, até mesmo como mãe, eu comento com as meninas sobre... Só um minutinho, filho, só um minutinho. Interrupções de filhos, né? Eu falo muito sobre a questão alimentar, por exemplo, né? O meu filho, ele é uma criança que ele come pouco, né? Mas daí você vai no pediatra, tá tudo ok. Fazemos os exames de rotina, tá tudo ok. E daí,
quem vai definir qual é a saciedade do meu filho a não ser ele próprio, né? Então, muitas vezes, ele está lá na escola, no horário do lanchinho, e ele durante a vida toda estudou integral, né? E daí, muitas vezes, a escola fica naquela obrigação de, meu Deus, esse menino tem que comer, e como que eu vou colocar que é insuficiente? O que é o insuficiente para a escola, de fato, né? Então, entender o que vem do desenvolvimento individual de cada criança, por isso que a gente reforça a importância dessa comunicação da escola com os pais e vice-versa, justamente para a gente ajustar, né? E não ser uma imposição. Ele precisa se alimentar? Sim, é necessário, mas a escola muitas vezes também pode adaptar. Será que o horário da refeição, será que o almoço para uma criança às 10 da manhã, para uma criança de 5 anos, será que não é muito cedo? Né? Será que não pode, talvez, oferecer um pouco mais tarde, buscar caminhos, né, para que haja esse equilíbrio? Bruna, muito importante isso que você falou, porque assim, é isso, a gente não vai ter ali na sala de aula 10 alunos querendo, porque a escola fala, não, mas todo mundo, sim, existe a necessidade de organização, mas a gente consegue olhar como escolas para a individualidade de cada criança. Aquela criança não quis comer naquele momento, não quer dizer que amanhã ela não queira, e não quer dizer que a sala inteira vai querer comer, né? Ou então aquela coisa de, olha, precisa ter 5 cores no prato. Né? Às vezes a escola define isso, a criança não quer, e aí começa essa violência mesmo invisível, né? Que estamos tão constantemente habituados a fazer, de não, come só mais um pouquinho, não, você precisa comer a salada, porque você não comeu o verde do prato, enfim. Esse é um dos exemplos, né? E a gente acaba criando essa desconexão da criança com o seu próprio corpo, porque quem melhor que ela para saber se ela está saciada, se ela está com fome, né? Se ela não quer comer aquele horário, e a gente impõe e faz com a criança aquilo que a gente não faria com nenhum outro adulto. Que chega na sua casa e você oferece um prato de comida, a pessoa fala, não, obrigado, não estou com fome, você não vai falar, tem que comer, e tem que comer as 5 cores, né? Então, acho que quando a gente olha para a criança, realmente, como a gente pensar, eu faria isso com um adulto, eu faria isso com a minha colega, né? Eu acho que esse pensamento, assim como a gente vê nas escolas, por exemplo, o desfraude compulsório, né? Como você falou, cada criança é única, cada criança tem seu tempo, né? E aí a gente resolve que é hora de todo mundo tirar a fralda, vamos celebrar, que é ou aqui nessa escola só entra se tiver desfraudado, né? Então, isso só mostra assim, a necessidade urgente das escolas se atualizarem, porque a gente tem aí um monte de estudos, há bastante tempo, inclusive, né, que mostra a importância desse respeito, e não só o respeito, mas o conhecimento profundo, né, do nosso desenvolvimento, porque senão a gente vai seguir perpetuando o que a gente já vê constantemente, que aconteceu com a gente também, né, uma sociedade de pessoas obedientes, que não questionam, mas aí eu quero que o meu filho seja um questionador lá na frente. Eu quero que o meu filho seja um líder, mas se eu não dou oportunidade de fala, eu decido sobre o corpo dele, eu decido sobre a fome, não, tem que colocar a blusa agora porque tá frio, mas porque eu quero, né, eu no meu lugar de adulto, acho que eu tenho o direito de saber melhor do que, né, da temperatura corporal da criança, por exemplo, né? Então, eu acho que isso que você trouxe mostra que sim, é possível fazer ajustes, mesmo dentro da escola, mesmo com grupos, não é todo mundo que vai... É uma criança ali naquele dia que não está com fome, não está a fim de comer naquela hora, que eu posso oferecer depois, né? Não vai ter um caos na escola por causa disso, né? Então, eu acho que esse olhar individual é muito importante. E é importante, né, Índio, quando você traz essa questão, eu fico aqui imaginando que muitas vezes, quando a gente coloca essa questão do olhar sensível, do olhar individualizado, eu sei que às vezes os professores, as escolas ficam preocupados assim, nossa, mas então como é que eu vou fazer? Eu vou deixar solto? Vou deixar a criança fazer o que ela quiser, né? Então é importante a gente trazer que o principal ponto aqui é muito sobre o nosso olhar,
né, sobre a forma como a gente entende todo esse processo, né? A gente sabe que muitas escolas e pais também insistem aí nessa alimentação com ótimas intenções, né, para que eles comam bem. Ah, mas eu vou deixar sentir frio, né? Então, assim, na verdade, o que a gente traz aqui a importância desse olhar acolhedor para essa criança, entendendo que ela tem o seu sentir e esse sentir precisa ser respeitado, né? Então, na escola, o que vai acontecer muitas vezes é isso que a Indy trouxe, são pequenos ajustes que podem fazer toda a diferença na vida dessa criança, né? Então, por exemplo, na questão mesmo da alimentação, quando eu insisto com uma criança e não respeito aquilo que ela sente, né? Por exemplo, eu tinha muitas crianças que às vezes chegavam e falavam, eu não quero comer isso, eu não gosto, mas a minha mãe falou que se eu não comer, ela não vai ficar feliz comigo, e eu não quero que minha mãe fique triste comigo. Mas você vê que a criança não está dando conta, você vê que ela não tá bem comendo aquilo, ela está preocupada em fazer para agradar o outro. E aí, esse ponto que a Indy trouxe, que a nossa expectativa não condiz muitas vezes, né, com aquilo que a gente planta no coraçãozinho dela hoje, porque é isso, a minha expectativa é que ela seja alguém que não dependa emocionalmente do outro. Eu não quero que o meu filho cresça preocupado que ele tem que agradar as pessoas o tempo todo, porque nós adultos que somos reféns disso, a gente sabe o quanto isso nos custa. Só que quando eu educo uma criança, dizendo para ela que ela precisa comer para que eu me sinta bem, o que eu estou fazendo com ela? Eu estou condicionando essa criança a crescer preocupada com o sentir do outro e não com o dela, a dizer sim para o outro e não para ela mesma, né? Então, será que o caminho não seria a gente explicar, porque muitas vezes a gente nem explica o porquê das 5 cores no prato, né? Por que é tão importante ele se alimentar bem? Quais são o que isso vai trazer de consequência na vidinha dele, né? Por que é tão importante? É porque eu vou ficar feliz ou o maior beneficiado pode ser ele mesmo? Mas aí entra esse ponto que Bruna trouxe, ela deu bem o exemplo do filho dela. Algumas crianças não precisam de uma quantidade tão grande para se sentir satisfeitas. Aí eu preciso desse olhar atento para essa criança. Por que eu vou achar que numa sala de 20 crianças, todas as crianças vão ficar satisfeitas com 2 colheres de arroz, 1 de feijão, um bife do tamanho da palma da mão? Por quê? Nós não somos assim. Então, eu preciso estar atenta para saber que o filho da Bruna, ele se sente satisfeito com essa quantidade. Quando eu conhecê-lo, eu vou saber que ele está satisfeito assim. E eu não vou começar a criar expectativas que não condizem com ele, com a criança que ele é. E conhecer só vai ser possível se eu estiver próxima, atenta a ele e conversar com essa família, porque ele lá pequenininho, a gente viu ele ali agora no vídeo, talvez ele não vai ter condições de me explicar tudo isso, mas a Bruna, que é a mãe, que convive com ele, que sabe como ele é, ela pode me contar, olha, deixa eu te dizer, né? E de repente, na fala dela, ela pode até trazer algumas coisas que envolvem a expectativa dela, e aí entra o meu papel de educadora de dizer, ok, essas são as suas expectativas, mas vamos entender o que é melhor para ele? Vamos ajudá-lo de uma forma que faça sentido para ele, né? Para que ele não vire um mero repetidor de regras que eu ponho e que ele não sabe nem para que elas servem? Como nós fizemos, como foi conosco, né? Então, esse olhar atento, que não é de desorganizar a rotina escolar. Não, a gente sabe que dentro da rotina algumas regras não podem, estão ali para que aquele ambiente funcione, né? A gente sabe disso tudo e a gente não quer que eles vivam sem regras, mas é importante que essas regras sejam respeitadas de forma consciente, né? E que essas regras, muitas vezes, sejam, de repente,
repensadas, reorganizadas, reconstruídas de acordo com a demanda da criança. E por que a gente está falando isso, né? Porque muitas vezes tudo isso que a gente vai construindo na nossa cabeça, que tem que ser desse jeito, tem que ser nesse horário, tem que ser essa quantidade, tem que ser desse lado aqui, tem que ser desse jeito, coloca na gente expectativas que não condizem com a infância, né? Então, quando o Indy traz essa questão de conhecer a infância, é conhecer que uma criança do 0 aos 7 anos, ela tem uma necessidade básica, inata, lá na base da pirâmide de Maslow, de alimentação, de excreção, de beber água, do mesmo jeito que ela tem necessidade de receber o ar. E às vezes a gente está ali como escola, exigindo que essas crianças fiquem assentadas, imóveis, fazendo uma atividade, quando a necessidade dela ali é de se movimentar. E aí a gente coloca essa criança num lugar de inadequada, não coopera, não dá conta, né? Não deu conta não, ó, mãe, deu conta hoje não, viu? Mas não deu conta do quê? Do que ele não deu conta? Ele quis mexer demais na hora da atividade, mas é ele que está errado? Será que eu não preciso, então, reorganizar o meu planejamento, pensar, uma criança nessa idade tem essas necessidades. Em que momento do meu planejamento que eu contemplo as necessidades que ele tem e não as que eu tenho, de que ele fique quieto e me ajude a cumprir o meu planejamento inteiro, que eu tenho até 5 horas para fazer isso aqui. Então, é muito sobre esse olhar, a questão é maior. Quando a gente conhece a necessidade, a característica de cada idade, a gente começa a entender. Aí vem aquilo que a gente trouxe, que o trabalho precisa vir a partir da necessidade deles e não das minhas. Se eu estou atenta à necessidade dele, eu vou me programar, eu vou me planejar para fazer um trabalho que condiz com isso. Ah, Aline, então nós não vamos cumprir mais o currículo, né? Vamos cumprir, claro, né? A BNCC para a educação infantil, ela é linda, ela é linda. Então, se a gente conhece a BNCC, a gente fala o tempo todo de protagonismo da infância, o tempo todo de deixar a criança pensar, construir, perguntar, né? Tá lá. Então, eu fazer o quê? Nós vamos cumprir o currículo. A BNCC não é o currículo, ela orienta o currículo. Porém, se é isso que ela espera de mim, eu posso organizar o meu trabalho de modo que eu contemple essas habilidades que ela me diz que é importante que eu faça, né? Então, o nosso chamado é para isso, é para que a gente pense na expectativa que a gente tem sobre eles, né? Essa questão de, igual a Indy falou mesmo, da questão do desfraude com os pequenos. O desfraude coletivo é uma agressão absurda, porque você tira a criança totalmente do sentir dela, você tira a criança de um lugar que ela não está preparada ainda para poder tirar a fralda. Quando, na verdade, se eu estou atenta e eu espero ela me dizer, me sinalizar da maneira dela que ela está preparada para isso, ela vai passar por um processo muito mais tranquilo, muito mais respeitoso, porque não foi o outro que arrancou de mim a fralda. O outro fez o quê? Ele ficou atento e percebeu, eu estou pronta para isso. E isso foi respeitado, né? Mas e aí, o menino fez 7 anos e está de fralda, eu vou deixar o resto da vida? Não, calma lá, né? Você vê uma pessoa saudável aí, você não vê uma pessoa saudável com 12 anos de fralda na rua, né? Então, estar atenta a isso, é dar os sinais, leva no banheiro, deixa ele observar os coleguinhas, sem que se sinta pressionado, sem que alguém diga para ele, outro dia eu tive um relato de uma mãe falando comigo que a filha tem 3 anos, ela quis fazer o cocô na escola e uma diretora da escola não deixou que ela usasse a fralda e falou, se não for no banheiro não vai fazer. E ela ficou a tarde inteira rodando a sala toda porque ela não conseguia ir ao banheiro fazer, ela queria só a fralda. Ela só tinha 3 anos, entende? Então, poxa vida, ela não está preparada para isso ainda. Se eu espero o momento, daqui a pouquinho ela está e esse processo acontece de forma natural,
né? E eu acho, Aline, isso que você está falando muito importante, porque às vezes a própria escola fica tão fixa, tão rígida naquela rotina, no que tem que ser assim, não se questiona, e aí fala, não, mas o combinado é que o prato tenha 5 cores, mas o combinado é que você vá ao banheiro, enfim, uma série de combinados que não são combinados com a criança, né? São nomes que a gente dá, né, bonitos para o castigo, que a gente pune a criança. Então, assim, a gente, em diversos momentos, a gente violenta, assim, e não tem outro nome, né? Aqui a gente não vamos florear. Muitas vezes a gente violenta, assim, as crianças nas escolas, em casa também, porque a violência está muito presente em nós, e enquanto a gente não enxerga essa violência em nós, a gente segue reproduzindo. Então, essa rigidez que às vezes, né, eu preciso ir no parque tal horário, eu preciso ter o almoço, tal, eu não sou flexível porque a gente entende que rotinas são horários, quando na verdade a rotina, a importância da constância da rotina é importante sim, mas ela não precisa, e não quer dizer, então a escola vai ser uma bagunça, ou não vai ter horário para nada, tudo é uma permissividade, porque existe um medo muito grande das escolas, dos pais, da permissividade, porque é isso, se eu tiro o autoritarismo, eu não sei como eu vou fazer aquela criança me obedecer, ouvir o que eu estou falando, né? E aí a gente cai nesse lugar de novamente achar que está somente nas nossas mãos, e esse olhar de atenção, de acompanhamento, de individualidade, e aqui eu vou citar um outro exemplo, eu com gêmeos, né? Falando dessas regras. Você vai numa escola e os gêmeos são... Aqui nessa escola a gente separa gêmeos. Mas com base no quê? Sabe? Não existe nenhum estudo, né? Então, assim, por que não perguntar para essas crianças gêmeas o que elas desejam, né? Se elas estão numa idade que elas podem verbalizar isso, obviamente. Ou para essa família, né? Simplesmente é uma regra que existe, que é assim, porque é melhor para a individualidade da criança. Não existe nenhum estudo que comprove isso. Então, assim, e o emocional dessas crianças, né? Porque o que existe de estudo hoje prova que crianças, né, irmãos na mesma sala, não tem nenhum prejuízo cognitivo e tem um ganho emocional muito, muito grande. Pode ser que aquela criança não queira estar com o irmão, enfim, tudo isso eu acho que é uma coisa conversada entre escola e família e a criança sendo ouvida também, porque é isso, são regras e regras e regras que vão sendo impostas e que muitas vezes os pais não questionam, porque foi a escola que disse, ou existe esse embate entre famílias e escolas, né, de que a escola falou e é assim que vai funcionar, e aí o pai não se sente à vontade de questionar, ou então o pai chega lá na escola e fala assim, não, mas o meu filho foi mordido, cadê, né, o que estava acontecendo? Por que ninguém, né, viu? Né, porque também tem um desconhecimento, né, da faixa etária, do que é previsível, do que faz parte do desenvolvimento, então vira uma disputa, quando na verdade tinha que ser uma conversa unida, para a gente entender, olhar para aquela criança, saber o que está acontecendo em casa, por que esse comportamento aparece aqui na escola, às vezes é um reflexo de algo lá de casa, ou não, às vezes em casa está refletindo alguma coisa que aconteceu na escola, né? Então, acho que essa rigidez de regras e regras pode ser revista, né? E tem um ponto, né, Indy, você colocando isso, a gente precisa também tocar na importância que tem dessa escola ser um lugar que já comece a fazer um movimento do diálogo com a família. Então, que reuniões sejam organizadas, principalmente no início do ano, explicando tudo isso, sabe? Explicando que essa escola está disposta a chamar essa família para conhecer a rotina dela, para conhecer a história dessa criança. Por quê? Porque, assim, a gente colocando isso fica parecendo assim, mas cadê o comportamento desafiador? O que a gente está trazendo é que a questão é muito mais ampla. Eu não posso tratar um comportamento como algo, como um fim em si. Eu preciso entender que ele tem origem em outras questões. Então, que essa escola seja um ambiente de acolhimento, que essa escola faça aquela primeira sinalização para a família de vocês vão ser convidados para uma reunião para que eu conheça vocês, para que eu saiba a sua história. E ali eu vou entender o comportamento, muitas vezes, daquela criança ali, ó. Então, por exemplo, no momento que eu conheço aquela família e aquela mãe me conta que ela tentou
7 inseminações artificiais para poder ter aquele filho, e só na 8ª, com quase 50 anos, ela conseguiu engravidar, eu entendo que isso pode me sinalizar o quê? Ah, eu estou entendendo porque às vezes ela é mais insegura, eu estou entendendo porque às vezes ela quer evitar que o filho vivencie algumas experiências. Ah, então eu posso ajudá-la dessa forma. Não é aqui para ficar julgando. Ah, não, aí também o povo inventa, né? Não, agora estou entendendo. Estou entendendo mais ou menos, né? É entender mesmo. Ali tem uma história, ali tem sonhos frustrados, ali tem um projeto de vida. Então, aí eu consigo entender, olha, então estou percebendo por que essa relação se constrói dessa maneira. Então, peraí, deixa eu pensar como é que eu posso ajudar essa mãe. Ah, eu vou ajudá-la fortalecendo, eu vou ajudar encorajando, eu vou pensar aqui numa literatura para oferecer para ela, eu vou acolher o sentimento dela, eu vou aos poucos escutando essa mãe. Olha, ela chega aqui aflita, não é porque é mãe desesperada, não, ela me contou que tem uma história por trás disso. Espera aí, deixa eu oferecer aqui um olhar, deixa eu conversar com ela, de repente ela vai precisar que eu mande algumas informações no dia dessa criança para que ela se sinta mais segura, e aos poucos isso vai sendo construído. Ok, então é mostrar, né, para essa família desde o início que ali existe a possibilidade de conversa, de diálogo. Ali estão todos em prol de um mesmo objetivo, que é o bem-estar daquela criança. Porque as escolas às vezes usam, eu já usei muito, tá, gente, essa frase. Filho é para sempre, escola é transitória. Ok, é mesmo. Mas enquanto ele estiver comigo na escola, ele é meu aluno. Então, família e escola estão ali juntas em prol de um mesmo objetivo. Enquanto a gente estiver numa queda de braços, onde cada um quer falar o que é culpa de quem, essa criança não está sendo vista. Essa criança que está ali sinalizando, pelo amor de Deus, vocês não olham para mim? Eu achei um recurso aqui que é bater no colega. Aí eu estou batendo nele aqui para ver se vocês enxergam o que eu estou passando, porque eu não estou sabendo lidar com isso. E nós estamos preocupados ali em ver de quem que é a culpa, né? Então, traz essa família para essa escola, mas traz de braços abertos, traz de modo que ela perceba, olha, eu estou aqui para te ajudar. Eu preciso da sua ajuda, porque algumas coisas só vocês vão poder fazer. Algumas informações vocês vão poder me dar. Pode falar, Indy. Não, eu acho que quando a escola se mostra aberta assim, nesse lugar de acolhimento e não de julgamento, a família se sente, inclusive, amparada para levar suas questões para a escola, para trazer para a escola, às vezes, informações que a escola não tem, por exemplo, né? Uma mãe que está estudando, que conhece o cérebro da criança, e pode, às vezes, ela vê ali na escola, né? O exemplo do desfraude que a gente deu, e ela leva lá para a escola, né? E fala, olha, eu li sobre isso aqui, ó, o que vocês pensam disso? Aí a mãe se sente à vontade também de trazer questionamentos para a escola, que podem fazer com que a escola também repense, conheça coisas que às vezes não chegou até lá, né? Para que exatamente isso? Porque o papel tem que ser, essa troca das famílias e escolas é justamente para que essa criança seja vista. O papel principal da escola e da família é olhar para essa criança, né? Isso, exatamente. E a escola, a família muitas vezes não encontra na escola esse acolhimento e acaba deixando de construir essa relação, esse diálogo, né, essa troca, por medo desse julgamento, né? Porque ela não sabe, nossa, eu não vou nem falar, porque a pessoa... porque muitas vezes, gente, a família não age como deveria, não toma algumas atitudes, não é porque ela não quer, é porque ela não sabe, ou porque ela não consegue. Às vezes ela até sabe, mas ela não consegue. Então, enquanto escola, eu preciso me colocar como essa ponte, é construir pontes e derrubar muros, né? E dizer, e não é que, mas e aí, a escola agora vai resolver tudo? Não!
A escola vai cuidar do bem-estar dessa família, a escola vai cuidar do bem-estar dessa criança. E muitas vezes ela é aquela que vai sinalizar, olha, eu estou percebendo que o que está acontecendo é isso. O que vocês acham de buscar uma ajuda com esse profissional? O que vocês acham de conduzir dessa forma? Entende como não é a escola ter que resolver tudo? É a escola se colocar num papel de aquela que segura na mão e te aponta caminhos, possibilidades que cada família vai encontrar aquela que se adequa à sua realidade, né? Então, quando a gente entender que ali existe uma parceria em prol dessa criança, a gente vai construir uma educação que tenha mais sentido, uma educação que está mais preparada para lidar com os desafios que aparecem no dia a dia, né? Então, a Indy citou a questão do comportamento, né? E aí a gente recebe muitos relatos de famílias e de professores, né? Meu trabalho é mais com os professores me ajuda, eu não sei o que eu faço, eu já fiz tudo, né? Então, o que a gente costuma fazer? A gente precisa, por que é tão importante a gente entender quem é essa criança e qual a história que ela nos traz? Para a gente saber como é que nós vamos lidar, né? Então, é saber como é a rotina dela, e eu falo, sabe, gente, na escola, a grande maioria das questões que a gente encontra, as questões desafiadoras, são questões que com ajustes, eu costumo dizer, quando a gente arruma a casa, o negócio já melhora, sabe? Então, trazer essa luz, muitas vezes, ali, ajudar essa família a se organizar, tentar buscar todos esses pontos. Aí, depois disso, nós vamos ver como é que essa criança vai responder a tudo isso. Continuamos com esses desafios? Então, nós vamos para os próximos pontos, né? Por exemplo, uma criança que, de repente, age com muita agressividade, por exemplo, com um colega. Como é que é a fala dessa criança? Ela consegue se comunicar? Né? Uma criança de 3 anos, que já poderia estar ali com uma linguagem clara, falando, pedindo, ela consegue se comunicar? Como é que está isso, né? Então, de repente, é uma questão aí de linguagem, que ela, de repente, não se sente compreendida e acaba agindo de forma agressiva. Então, vamos olhar de uma forma mais ampla? Ok, é o caso da gente, então, sinalizar para essa família, encaminhar para um profissional da fonoaudiologia, fazer uma avaliação, porque ele é o profissional especializado nisso? Ok, então o meu olhar atento está aí, de entender como é que eu vou ser o farol que essa família precisa, né? É a criança que está muito inquieta, eu vou cortar o recreio, né? A minha filhadinha, ela fala, 3 anos, o fulaninho vai ficar fora da roda. Não, então você fica fora da roda. E aí a gente foi entendendo que o fora da roda é a punição para a criança que, de repente, está andando na hora da roda. Então, será que na hora que essa criança... Por que será que essa mesma criança está sempre andando na hora da roda? O que será que está acontecendo que ela não está conseguindo... Olha para você ver, porque nós estamos falando da roda, que é um momento que deveria ser prazeroso, tem música, tem brincadeiras, e por que ele precisa andar, né? Então, é hora de eu pensar, bom, que estratégias eu posso ter com esse aluno para que ele participe mais dessa roda? Será que, então, a gente também não pode fazer uma roda movimentando um pouquinho? Vamos movimentar um pouco aqui, né? Para depois a gente poder sentar, acalmar e passar para uma outra parte, né? Então, é entender que esse comportamento desafiador talvez está me sinalizando alguma coisa, né? Nos últimos anos, eu fiquei impressionada com a quantidade de crianças que vieram com disfunções sensoriais. E essas disfunções sensoriais, elas acabavam provocando esse comportamento de a criança precisar se movimentar com mais frequência. Então, uma criança que precisa ser vista, né? Ela vem com esse, às vezes é considerado um diagnóstico, mas se ele existe, eu preciso estar atenta, porque ele me sinaliza o quê? Que ele tem uma necessidade. Então, se eu sei que ele tem, eu vou conversar com a profissional que acompanha ele. Então, vem a terapeuta ocupacional, às vezes ela vai me dar uma ideia ótima dele trazer alguma coisa de casa para compartilhar com o grupo, e aquilo ali
faz com que ele se sinta mais à vontade ali com aquele grupo. Ah, Aline, nesse horário é importante que ele se movimente mais. Então, eu vou fazer uma roda diferente, eu vou fazer uma roda na quadra, eles vão correr um pouco, eu vou deixar ele se movimentar, porque aquilo ali é importante para ele se organizar. Depois a gente volta, a gente troca a ordem das atividades, né? Então, assim, é ajustar e pensar o que dá certo para aquele grupo, né? É entender que o meu olhar precisa ser ampliado, porque enquanto eu estiver ali só atuando no comportamento em si, eu vou continuar atuando só no comportamento em si. Aí eu vou ter o mesmo aluno dos 5 aos 12 anos sendo aceito todo dia para a sala da coordenação. E aí, eu ajudei? Lá no ensino médio, aí fala, mas por que toda hora quer ir no banheiro, não quer ficar na sala? E vale questionar, será que minha aula está sendo legal também? Será que está sendo atrativo? Porque pode ser que eu preciso olhar para o meu planejamento, porque é isso, o planejamento tem que ser orgânico. Ele não pode ser... Antes das aulas começarem, eu tenho né? Claro que toda escola precisa, né, de um segmento, vamos por esse caminho, vamos por esse, mas quem vai te ditar como é o seu planejamento, o que funciona para essa turma? Porque às vezes a professora do lado, os alunos gostam do momento da roda, de sentar e ler uma história, a minha turma é mais agitada, então eles precisam ir correr primeiro, antes de sentar numa roda, né? Então, observar como é que eu planejo o meu dia com base naquelas crianças que eu tenho ali, né? Então, assim, é isso, assim, é uma rotina que ela não é muito fixa, rígida, né? Porque tudo que é muito rígido se parte, né? Então, ter essa flexibilidade de observar quem está ali na minha frente. Não vai ser, essa turma desse ano vai ser diferente da do ano que vem, né? Porque são crianças diferentes, né? Então, esse olhar de individualidade, e aí quando eu citei, né, do exemplo dos gêmeos, é isso, eu tenho que olhar, independente se eles são irmãos ou não, eu como escola, meu papel é olhar para o indivíduo, não importa se ele é irmão ou se ele é primo, né? Eu tenho que olhar para aquele ser humano que está na minha frente, né? Então, isso que você trouxe é muito, assim, é fundamental que as escolas também se questionem. Olhe para a professora se questione, ela tem esse momento de, pera, isso aqui não está funcionando. Eu ia fazer uma roda agora, mas não vai rolar, as crianças estão agitadas, vamos correr, vamos brincar, depois a gente senta e faz a roda, né? Ter essa maleabilidade mesmo com as rotinas, né? É verdade. E às vezes também, né, de uma estratégia também de repente, dentro da sala de aula, a professora organizar um espaço com um suporte ou objetos onde a criança vai poder ter acesso para ela se autorregular, né? Quando a gente tem exemplos de escolas que têm essa prática, e quando essa prática já é uma rotina da escola, a gente percebe que as crianças lidam com isso com muita naturalidade, crianças pequenas, porque às vezes, assim, quando a gente traz essa sugestão e não é uma prática da escola, pode parecer, não, na minha sala não vai dar certo, não, você vai virar uma bagunça, porque eles vão querer levantar toda hora, vão mexer, pode ser que nas primeiras vezes isso aconteça mesmo, é novidade. Mas aos poucos a gente vai inserindo os objetos aos poucos, vai ensinando como mexe, vai dando o exemplo. Agora eu estou agitada, eu preciso me acalmar um pouquinho, deixa eu ir ali, pegar o meu pote da calma, respirar aqui um pouquinho. Aí eles, nessa hora, né, todo mundo quer ver o que você vai fazer, né? E aí eles vão percebendo, pronto, já estou mais tranquila, e aí, vamos continuar? Né? Então, exatamente, assim, eu acho que o professor ter essas estratégias organizadas, porque fala, tá, eu tenho aqui um comportamento desafiador, ou um mau comportamento, tá, e o que eu faço, né? Porque não é uma coisa pontual que eu tenho, né, esses rótulos e diagnósticos ali dentro da minha sala, e agora, para esse eu dou essa pílula, para esse eu dou essa pílula. Não, eu acho que é ter diversas estratégias que suportam o seu trabalho ali e esse olhar mesmo do individual, né? Eu olho para aquela criança e eu consigo, como eu realmente estou interessada, eu consigo saber se ela precisa sentar ali agora comigo. E não, né? Uma das estratégias que eu faço em sala de aula é o canto da calma, né? Ou
né, porque muitas vezes você entra num lugar e fala, canto da calma, é um canto de castigo, a criança vai para lá, e esse lugar é isso que você falou, né? Só Eu mudou tô o ali, nome, né, Índia? exatamente, E aí, assim, eu tô ali, eu tô agitada, não, peraí que eu vou ali, eu uso esse espaço. A criança usa, e não é imposto por ninguém. Ela vai quando ela sente essa necessidade de se regular, né? Eu vou quando eu estou precisando sentar ali, respirar 5 minutinhos, beber uma água, né? Eu acho que é um local que tem que ser utilizado por todos, porque se eu coloco e falo, olha, você está muito nervoso, vai lá para o cantinho da calma, eu estou castigando, né? Exatamente, Ela tem que ter exatamente. a liberdade de ir e vir desse lugar para se conectar, né? E não por uma Exatamente. imposição. É isso que você trouxe, né, Indy? Quando o aluno percebe, quando a criança percebe, o professor faz uso dele, ele já entende que aquilo não é um castigo, né? Então, olha para você ver, nós estamos falando de instrumentos que já existem, mas o que a gente precisa fazer? Reorganizar a forma de utilizá-los. Quando eu me coloco nesse lugar, quando eu me coloco no lugar de convidar essa família para a gente construir junto uma relação, eu saio daquele lugar de família só vai na escola quando tem um problema. Né? Eu tinha mães que falavam comigo, Aline, não precisa me mandar bilhete uma semana antes, porque senão eu vou ficar 7 dias sem dormir. Porque se vocês mandarem bilhete é porque está acontecendo alguma coisa. Ou então, ligavam para mim depois que ela terminava, já perguntei ele aqui umas 10 vezes o que ele fez, mas ele não sabe me falar. Esse menino já está, para você ver, 4 anos já está mentindo. O que ele fez, Charlie? Me conta. Ele não fez nada. A reunião é para a gente se conhecer, para eu te contar, para você me contar, né? Mas é aquilo. Ela acostumou, porque durante toda a vida dela, os pais dela só foram chamados quando havia um problema. E isso acontece até hoje, né? Outras escolas fazem assim, mas aqui não. Tudo bem, quando tivermos diante de um problema, eu também vou te chamar. Mas eu não quero que seja só nesse momento, eu quero que a nossa trajetória seja contínua, né? Então, é mudar esse olhar. Eles vêm para que a gente construa uma relação, para que eu conheça essa família e consiga atuar de uma forma mais significativa. O cantinho está ali e eu faço uso dele também, porque eu, como alguém emocionalmente honesta, porque eles não precisam de educadores perfeitos, pais e mães perfeitos, eles precisam de pessoas honestas com suas emoções. Então, quando eu falo, agora eu preciso porque eu estou nervosa, eu estou com medo, eu estou ansiosa com uma situação que vai acontecer, eu vou fazer uso disso para que eu possa me acalmar, possa me autorregular. E aí ele entende, então aquilo não é um castigo, porque ela faz uso e eu também posso fazer. A minha professora também tem medo de algumas coisas. Vamos conversar sobre o medo? Você tem medo do quê? Eu tenho medo disso, eu tenho medo de lagarta. E você tem medo do quê? Porque nesse momento eu valido as emoções dele. Eu entendo, eu mostro para ele todas as emoções são válidas. A raiva que você está sentindo, ela é válida, ela não é errada. O que está certo ou errado é o que eu faço com isso. A violência é errada. A raiva não. E o que eu posso fazer para lidar com essa raiva? Gente, eu faço assim, vou contar para vocês como é que eu faço para lidar com a minha raiva. E vocês? O que vocês fazem? E nisso, a gente constrói a possibilidade deles sentirem o que eles tiverem que sentir. Porque o menino que controla a raiva dele sem... Não pode sentir raiva, não pode... Ele não soube lidar com ela, não. Ele só abafou. Ela vai sair para algum lugar, né? Então, a escola precisa ter essa clareza de que todas as emoções são bem-vindas, são necessárias. A questão é como é que eu vou ajudá-los a lidar com elas, né? O medo. O medo é importante, eu tenho o meu, você tem o seu. Não é que não tem que ter medo disso. Você está com medo disso? Eu estou aqui do seu lado. Vamos lá, né? E a gente não só proporciona essa ampliação, né, desse olhar do que eu sinto, e é ok o que eu sinto, é fisiológico, todo mundo sente, a minha professora sente raiva, a minha mãe sente raiva, eu sinto raiva, né, eu sinto medo, e tudo bem, todo mundo tem todas, porque essa é o que você falou, essa negação me faz parecer que é errado aquilo, então eu me sinto inadequado, e aí eu quero esconder, então eu só mostro aquilo que é bom, e a gente fica nesse lugar irreal de
perfeição, da professora perfeita, da mãe perfeita, e aqui a gente se frustra, porque ninguém é. Né? E eu acho que quando a gente se coloca nesse lugar de, olha, agora a professora tá, eu estou muito brava, eu estou irritada porque aconteceu, sei lá, alguma coisa aqui, e isso me chateou, eu preciso me acalmar, eu volto em 5 minutinhos. Eu sento ali no cantinho, eles estão lá, brincando pela sala, eu estou ali, respirando, me acalmo, eu vou voltar muito mais respeitosa, eu me mostro muito mais humilde, e eu me mostro humana, porque eu acho que a gente fica nesse lugar de que eu preciso esconder, ninguém pode saber que eu erro. Imagina, eu não erro. E aí, o que essa criança enxerga? Porque quando ela errar, ela vai se autopunir porque ela errou. Ela não vai achar que aquilo é natural, que faz parte do aprendizado, que faz parte de errar, todo mundo erra, sentir raiva, todo mundo sente. Ela começa a acreditar que existe uma perfeição e que ela tem que atingir, e se ela não atingir, ela é errada, ela é inadequada, ela é a pior, né? Ela não dá conta, né? Não se adequa, né? Então, e também é importante a gente trazer, né, gente? Ontem eu recebi uma fala, eu não sei se a mãe está aqui, mas uma mãe de uma criança com necessidades especiais que se vê muito nesse lugar, sabe? De estar sempre sendo cobrada sobre o que a criança faz, como é que a criança age, e a escola, muitas vezes, sempre colocando a criança nesse lugar. Ela não se adequa, ela não dá conta, ela não consegue. E aí, a angústia dessa mãe é, mas eu já fiz tudo que eu podia, tudo que me orientaram, eu fiz, eu não negligenciei nada. Eu estou aqui me esforçando todos os dias e ela vai para a escola já com o medo de, será que hoje eles vão me chamar de novo para me falar alguma coisa que ele fez? Então, assim, eu já tive mães que chegavam dentro do carro com a criança e choravam, e a criança lá desesperada, sem saber, mãe, que está chorando? É porque você não aguenta, você morde todo dia. Olha o caos que se instala numa situação dessas, né? Então, é importante que a escola também oriente as outras famílias, oriente sobre aqueles comportamentos que são esperados para aquela idade, né? E que mostre para essas famílias, olha, nós também estamos aqui cuidando, fazendo tudo que a gente pode, ajudando essa criança, para que exista uma compreensão, né, de todo mundo, e todo mundo entenda que ali existe uma criança que está precisando de ajuda, que está precisando de apoio, né? Então, Eu acho que até mesmo trazer, né, quando eu falo de trazer, a ciência precisa urgentemente chegar às escolas, é isso, abrir um espaço ali na escola para trazer os pais ali para aquele ambiente, não porque o seu filho está fazendo isso e agora, né, como é que você vai explicar, como você vai resolver isso, porque seu filho continua mordendo, continua batendo, e trazer assim, até para palestras, olha, isso aqui é esperado, isso aqui acontece, olha, na nossa turma a gente tem uma criança atípica, né, vamos ampliar o olhar de todo mundo, porque aí não fica nesse lugar de um julgando o outro, os pais se julgando entre si, julgando a escola julgando aqueles pais, e por quê? Porque o pior é que quem vai pagar esse pato é a criança, é o elo mais fraco, né? Exatamente, exatamente. Então, essa compreensão, eu acho que ela ajuda muito nesse processo de entender que é uma construção coletiva, né? E esse olhar para a criança também, que tem essa necessidade especial, é entender um pouco mais sobre esse comportamento dela, saber algumas estratégias que podem ser utilizadas com essa criança, de autorregulação, de olhar nos olhos dela, de entender que em alguns momentos ela precisa sim se movimentar, ela precisa, de repente, de adequações de atividade. As crianças com necessidades pedagógicas especiais, né? Elas precisam de um plano de desenvolvimento individual. Isso significa o quê? Que eu não vou colocar as mesmas expectativas do currículo comum, eu vou avaliar aquela criança e vou ver o que ela ainda não venceu e vou planejar para que ela vença primeiro aquele conteúdo que não foi vencido, para que depois eu avance, né? Então, essa compreensão a escola precisa ter, eu não posso colocar todas dentro dessa caixinha, né? Ou seja, eu tenho que ter um olhar
diferenciado para aquilo que ela precisa. Então, a criança que vem com necessidades especiais e que tem o diagnóstico, ela tem esse direito. Só que as crianças que não têm diagnóstico também precisam ser vistas nas suas individualidades, né? Então, entender que quais são essas expectativas, né? E você ia falar um pouco do mindfulness, né, Indy? Eu não sei se a Bruna quer acrescentar alguma coisa aí que a gente perdeu. Quer, Bruna? Quer falar, Então, Bruna? vamos deixar a Indy falar do mindfulness, né? Até para a gente poder daí fazer um encerramento, né, sobre esse caminhar que a gente vem falando e daí entrar para as perguntas, pode ser? Pode ser. Eu acho que o mindfulness, né, que é a atenção plena, é uma das estratégias que funciona muito bem, independente de se a criança é uma criança típica ou atípica, né? O mindfulness é fundamental, inclusive para nós ali, no nosso dia a dia, né? Ter esse momento de atenção com que a criança vem falar alguma coisa, eu nem olho para ela, porque na verdade eu não estou nem escutando de verdade. Então, abrir em mim esse lugar de uma escuta ativa verdadeiramente é o primeiro passo. Eu acho que é uma estratégia que, quando a criança se sente olhada, vista, ela é ouvida, o que ela fala é considerado, é importante, a gente já tem ali um monte de comportamentos inadequados que a gente consideraria em sala de aula como um mau comportamento, ali a gente já tem uma mudança desse comportamento. Sentar, né, num momento ali de tá todo mundo, né, teve briga ali, outro não quis comer ali, tá aquela bagunça, vamos sentar um pouquinho aqui no meio, debaixo de uma árvore, 5 minutinhos, vamos respirar aqui, ó, né, vamos aqui esticar um alongamento, vamos, né, trazer um pouco, porque justamente as crianças são muito sensório-motoras e elas precisam, né, é um movimento muito da nossa natureza. Se a gente observar a natureza, ela expande, ela se fecha, ela se recolhe. Então, né, observar ali no meu dia, o que eu consigo, né, expandir, qual é o meu momento de vamos para o parque, correr e todo mundo se agitar, e qual é o momento de sentar, de me acalmar, de fazer um desenho concentrado, né? Então, assim, tudo isso é um olhar mesmo de observação para aquela criança, de observação para aquela turma, que eu consigo trazer esses momentos. Uma hora uma respiração para acalmar, outra hora é um alongamento, outra hora é uma caminhada pela escola, né? Uma outra hora eu vou pegar uma turma dos mais velhos e vai ajudar os pequenininhos, né, na hora do lanche. Tudo isso vai fazendo a criança se sentir vista, ouvida, respeitada, e ela se sente parte daquilo, porque a escola, né, eu falo, a gente ainda não tem uma escola feita para crianças, a gente tem uma escola temos diversos tipos de escolas, temos escolas feitas para pais, temos escolas empresas, né, temos diversos tipos de escola hoje, e a gente precisa urgentemente de escolas que olhem para essas crianças e consigam de verdade se interessar pela criança, para saber, né, esse conhecimento profundo, porque quando eu olho para a criança com esse olhar, eu consigo olhar para mim mesma, para a minha história, porque ali eu tenho um monte de educadores, né, que também precisam desse momento de atenção plena, que também precisam se sentir ouvidos e vistos, né, porque ali a gente tem uma equipe, a gente tem a moça do banheiro, a gente tem né, que ajuda as crianças no banheiro, a gente tem a moça que prepara o lanche, todo mundo, a equipe né, que está ali, também precisa ser ouvido. Então, quando eu falo do mindfulness, ele não é só um momento, vamos todos meditar, né, e aí vira uma coisa imposta, de que aqui na nossa escola a gente tem mindfulness, e vira uma coisa de marketing até, né, de aqui a gente tem... Não, é um negócio... O mindfulness, ele começa nas pequenas coisas, né? Na forma com que eu trago a minha equipe também para ser ouvida, né? Para sentar ali e falar, o que você acha, né? Tudo isso me mostra uma atenção comigo e com o outro, né? Exatamente. E a gente, vendo tudo que temos falado, né, desde o início, é justamente a gente olhar para as crianças com empatia,
né, nos colocarmos num lugar de equidade, né, a gente mudar as relações, as formas das relações para que elas sejam de fato horizontais, para que seja olho no olho, para que eu veja naquela criança, naquele adolescente, quem eu fui e quem eu sou, né, porque é justamente nos exemplos que foram dados, né, muitas vezes nós obrigamos e somos tão violentos, né, com a criança e com o adolescente, nós não replicamos esse agir no adulto, né? Então, é justamente o convite, né, desse encontro, é fazermos pensar. Obviamente, a gente teria possibilidades infinitas de práticas de como lidar, mas nada mais, nada menos do que olhar para aquela criança, tentar mergulhar naquele ser único, né? Tentar trazer a família para esse ambiente, justamente para que todos possam conversar e todo mundo e juntos crescendo e agregando, né? E justamente entendendo que a essência, né? Todas as crianças nascem perfeitas, né? Elas nascem vivendo na prática o amor incondicional e elas têm uma necessidade muito grande de serem amadas e pertencentes. Então, o convite também na sala de aula e na escola, na estrutura como um todo, é a gente justamente convidar essa criança para fazer parte, né? Então, no momento desafiador, conforme a diferença etária, né, e do que é o esperado comportamental para cada criança, convidá-la a vir junto, né, para a gente buscarmos meios de direcionar todo esse caminho de educação. Então, a gente percebe que quando eu olho para aquela criança e ela se sente vista, reconhecida, ouvida, minimamente validada, porque nem tudo que ela vai manifestar é possível, é aceitável, mas quando ela é reconhecida, ela se vê no olhar do outro, naturalmente, as coisas começam a fluir, né? E justamente entender que é um ambiente de troca, que eu aprendo com os meus alunos e os alunos aprendem comigo, né? Então, tão importante a gente também se permitir nos mostrarmos humanos, nos vulnerabilizarmos perante eles, justamente para eles entenderem que a vida tem que ser assim, né? Como a Indy falou, né? Tudo que é rígido demais bate quebra, né? A gente tem que ser flexível. A rotina ela é importante, ela nos traz uma previsibilidade para atender as emendas, para entender um planejamento, mas ela precisa ser flexível, né? A vida, a gente tem o ciclo circadiano, ele muda dia a dia, cada dia o sol nasce com um minuto a mais ou outro a menos do que o outro, e essa é a beleza da vida, e nós somos humanos, nós somos mamíferos e a gente precisa se conectar com a nossa essência divina e olhar essas crianças e esses adolescentes como seres importantes e pertencentes, né? Obrigada, Aline e Indy. Todo mundo elogiando, todo mundo se colocando no lugar, vendo as dificuldades, e tem algumas colocações aqui, né, falando, por exemplo, hoje os professores e coordenadores escolares, em geral, só dizem que a criança está muito agressiva, ou reclamona, ou chorona, indisciplinada, ou seja, sempre nomeando, e quando perguntamos o que houve, não sabem dizer muito bem, porque não perguntam para a criança o que ela está de fato sentindo. Dizem-nos também que há algo de estar acontecendo em casa e nunca acontece na escola, e que chorou muito, né? Ou seja, essa comunicação ela vem dos dois lados, né? Muitas vezes ela vai ter um comportamento na nossa casa de um desconforto que ela teve na escola, e também na escola vai determinar um comportamento por um desconforto em casa. Tem uma pergunta aqui que é assim: como a escola poderá conciliar o olhar individualizado perante as demandas do coletivo? Então, um exemplo, no caso... Pode falar, Bruna. Não, pode falar, daí eu complemento. Eu acho, essa é realmente uma das principais angústias mesmo, né, dos professores, assim, eu tenho um grupo, como é que eu vou atender a demanda individual de cada um ali, né? O que é importante a gente entender é o seguinte: por que o nosso olhar individual e acolhedor é tão importante? Porque naquele momento eu estou conhecendo aquele grupo. Quanto mais
eu enxergo a criança como única, mais condições eu tenho de me organizar para fazer com que essas necessidades sejam atendidas ali dentro de um coletivo, né? Então, quando eu conheço, por exemplo, né, eu estou ali na minha sala, eu tenho 30 alunos, e aí eu falo que o principal objetivo do professor no início do ano é conhecer seus alunos. E aí, conhecer mesmo, conhecer cada um deles, conhecer a história, promover dinâmicas na sala de aula, onde eles possam falar sobre eles, onde eles possam se expressar de formas diferentes, porque ali você já vai conhecendo melhor esse grupo, né? Nos primeiros dias, a gente já consegue perceber algumas coisas, entender algumas demandas, e aí quanto mais eu conheço, mais condições eu tenho de fazer um planejamento coletivo que atenda a esse grupo, né? Algumas coisas precisam ser vistas individualmente, outras coisas eu consigo entender, porque o que acontece muito é que às vezes a gente acha que a gente está diante de um desafio que só aquele vai me apresentar, mas quando eu tenho um olhar atento, eu percebo que essa demanda dele atende a um grupo grande. E quando eu planejo uma aula, por exemplo, o exemplo que a Indy deu sobre um momento onde eu vou proporcionar ali um movimento antes da aula começar, eu às vezes acho que é só por causa daquele ali que tem, por exemplo, uma questão sensorial. Não, eu vou estar atendendo a necessidade de um grupo inteiro, né? Então, eu posso estar mais atenta e perceber, olha, esse aqui eu já percebi que ele me apresenta essa demanda, esse aqui me apresenta aquela demanda. Deixa eu pensar o que eu vou organizar de modo que eu consiga atender a demanda desse e a demanda desse, né? São atividades que muitas vezes contemplam várias habilidades, por exemplo, motoras, socioemocionais, habilidades matemáticas, linguagem. Então, às vezes, eu preparo uma atividade onde eu estou contemplando um pouco de cada uma dessas coisas, até para que eu consiga atingir todas essas crianças, né? Então, por isso que é tão importante a gente conhecer bem esse grupo e lançar mão de estratégias que podem nos ajudar nisso. Então, por exemplo, as reuniões de sala, né, que a disciplina positiva traz como uma estratégia de relacionamento, elas podem funcionar muito bem até com as crianças pequenas, das pequenas até o adolescente, até nós adultas aqui, se estivermos numa sala fazendo alguma... A gente pode conversar semanalmente. Para quê? Para que cada um tenha a possibilidade de dizer o que sente, cada um tenha a possibilidade de contribuir com estratégias que podem ajudar a vencer esses comportamentos desafiadores, para que a fala e a escuta seja uma prática daquele grupo, porque se aquele grupo tem uma prática de fala e de escuta, a gente tem relacionamentos mais saudáveis ali com aquele grupo, né? Tem uma outra estratégia da disciplina positiva que eu acho muito bacana, que é quando, na sala de aula, a professora se propõe a fazer pequenos cartazes e o grupo todo, nós vamos colocar a foto da Silvânia e todo mundo vai falar uma característica positiva da Silvânia. A Silvânia, ela gosta muito de ajudar todo mundo. A Silvânia, toda vez que a professora está com sede, ela se prontifica a buscar água. A Silvânia é uma pessoa que sempre chega aqui muito alegre. É tão legal ver como ela chega alegre na nossa turma. Ela é muito boa em matemática. E aí a gente vai colocando as características positivas que o grupo percebe que aquela criança tem. E aí, a ideia é que todas as crianças da turma tenham esse cartaz, que esse cartaz fique do lado de fora da sala, com a foto dele, para que todo mundo que passe por ali observe, nossa, olha só com quantas coisas a Silvânia ajuda aqui essa turma essa sala. Nossa, se eu precisar de alguma coisa nesse sentido, é para a Silvânia que eu vou pedir. Então, a escola inteira que vai passar por ali vai perceber, olha quantas habilidades ele tem. E ele, todo dia, quando chegar, vai olhar e vai falar lá, ó, todo mundo falou que eu sou bom no jogo, ó, todo mundo falou que eu conto bem história, sei lá, né? E isso a gente vai ajudando a fortalecer
a autoestima dessas crianças, encorajar essas crianças a saírem desse lugar, né? Que a escola só me diz o que eu não consigo. Não, a escola me diz que eu consigo muitas coisas, né? Que eu contribuo com o espaço de forma colaborativa. E que a professora, assim como o exemplo que a Indy deu, também tenha seu cartaz ali, porque ali dentro de uma sala de aula ela tem que ter igual importância como aqueles alunos, né? Não tem que ser a figura mais importante da turma, não. Todos têm papéis muito importantes, assim como uma família. Todos têm papéis importantes e são responsáveis pelo bem-estar desse espaço, né? Para que todo mundo entenda que ali existe um ambiente colaborativo, onde todos são responsáveis por ele, nenhum mais, nenhum menos, todos de igual modo, porque todos são importantes da mesma forma que, né? Então, algumas estratégias aí que podem ajudar a favorecer esse ambiente, fazer com que ele seja um ambiente mais saudável, né? Um ambiente onde as pessoas gostam de estar, onde as crianças se sintam parte, sintam importantes. Eu aqui sou importante igual todo mundo. Eu tenho um papel importante aqui, ó. Se eu atrasar, pode ser que a professora não tenha a aguinha fresca dela. Sou importante aqui, né? Então, criar situações para que isso seja algo presente, né? Eu acho que também, né, Aline, quando a gente fala, né, o olhar individual, ele não é contra esse olhar coletivo, né? Porque se a gente pensar nessas necessidades básicas, todos nós temos as mesmas necessidades básicas, né? É claro que a gente vai olhar nessa individualização, né, do que aquela criança precisa de mais movimento, aquela criança precisa de mais silêncio, ela se assusta com barulho, enfim, né? Eu vou pegando, que é esse conhecimento que ali eu estou observando meus alunos, eu observo, então eu já sei que esse aqui não gosta muito do barulho, aquele precisa mais de movimento. Eu vou observando, mas a necessidade básica de ser ouvido, ser visto, de ser validado, né? Todas elas, todos nós temos, adultos e crianças. Então, quando eu olho para essas necessidades básicas, a maioria delas vai se contemplar no grupo, porque todo mundo ali também, né, tem essas mesmas necessidades. Uhum, ótimo, perfeito. Meninas, isso se e a torna questão... algo possível, né? Pode falar, Bruna. Desculpa. E uma questão muito recorrente, né, que foi colocado aqui, duas situações, na verdade, né, que é a questão do bullying, né? Como a escola auxiliar e ajudar nessa questão do bullying. Já vou fazer o complemento também numa situação recorrente muitas vezes de quando os alunos têm que fazer as entregas, a entrega do dever de casa. Qual a melhor forma de lidar numa situação de que muitas vezes a criança simplesmente não está cumprindo ali com a obrigação, com o combinado, com o proposto? Quer falar, Indy? Pode falar primeiro. Eu acho que a gente precisa, que aí parte desse olhar individual, primeiro, o que está acontecendo, né? Por que essa criança, né, não está me trazendo isso? Qual é a idade? Também vamos olhar as tarefas, deveres de casa, os para casa, né? Que idade tem essa criança? Ela tem 3 anos e ela tem obrigação de levar trabalhinhos para a escola? Será que ela precisa? Será que ela não precisa de mais tempo de brincar, por exemplo, né? Porque as escolas têm esse olhar, que aí vem de um olhar do adulto, de conteúdo, precisamos de conteúdo, porque tem esse olhar né, do sucesso como um vestibular, e aí o que é como sucesso na nossa sociedade? O sucesso é eu ter um bom emprego, eu ganhar muito bem, né? Então, aí, então desde 2 anos de idade, tarefa de casa, vamos pôr tarefa. Então, assim, primeiro, enxergar, cabe uma tarefa de casa, ou, né, a questão do bullying. Por que será? O que será, né? Porque nenhuma criança nasce violenta. Elas aprendem, isso é aprendido, e é social, é com a mãe em casa, é na escola. Então, assim, vamos primeiro enxergar da onde está vindo isso, né? Mais do que, né, pegar o agressor e o agredido. Muito mais do que esses papéis, né? Porque aí eu sou ali a professora, então me coloco no lugar de juíza e vou dizer quem está certo, quem está errado. Então, assim, o bullying acontece, mas por que será? Às vezes, aquela criança que está praticando bullying é a que mais precisa ser vista, é a que mais precisa de ser ouvida, né?
E é isso mesmo, né, Indy? Porque a gente precisa entender que tem três lados nessa história. Quem pratica, quem sofre e quem assiste. Todos precisam de cuidado, todos precisam ser olhados, e cada um está sinalizando a sua necessidade de uma forma, né? Aquele que pratica está mostrando, está pedindo socorro de alguma maneira, aquele que é a vítima também tá, porque que o outro enxergou nele uma posição de vítima, e aqueles que assistem, como eles se comportam, para eles aquilo é normal, ou eles se incomodam com aquela prática, né? Então a gente precisa entender que todos esses papéis, todos esses lugares aí precisam ser vistos, precisam de cuidado. E um ponto, gente, que eu sempre falo para os professores, que é um ponto de atenção, o quanto nós, professores, através, às vezes, de falas, através de comportamentos, não acabamos validando algumas atitudes de bullying, né? Por exemplo, quando eu rotulo uma criança, é como se eu estivesse dando uma chancela para que os alunos pudessem fazer isso, né? Por exemplo, o professor que, de repente, a criança que tem uma necessidade específica de ir ao banheiro toda hora, o professor vai lá e fala, mas de novo, naquele momento o grupo todo se sente chancelado. Então a gente pode falar desse problema, tá? Com muitas aspas, que ele está apresentando aí, ó. Né? Então, eu tive um caso de uma criança que veio numa situação dessa e todo o grupo achou que daí podia chamar ele de mijão, né? Então, a partir de uma atitude da professora, saiu sem querer, foi uma coisa automática, sim, pode acontecer sim, todos podemos passar por isso, mas o que eu acho que vale é um olhar atento do professor para que ele procure se policiar quanto a isso, e se porventura disser algo que ele percebeu, que validou uma atitude das crianças, dos alunos, honestidade emocional. Peraí, eu falei aqui de uma forma, eu não me coloquei corretamente, você me desculpa? Deixa eu falar de novo aqui, deixa eu refazer a minha fala, né? É isso, ficar bem atento para que as nossas atitudes não validem atitudes como essa. Humildade, isso, eu acho que isso é fundamental. E aí a gente cai naquilo que a gente até falou lá no comecinho, de que todo, né, que a Lê bem lembrou ali, todo comportamento é comunicação. É o bullying, é a birra, é a criança que não quer comer, todo comportamento está me dizendo algo. Quando eu paro de olhar com a criança birrenta, a criança mijona, a criança, né, que né, precisa de mais atenção, a criança que, esse menino não para quieto. Então, quando eu tiro esses rótulos todos e eu começo a realmente olhar o que esse comportamento está me dizendo, seja ele o bullying, seja ele qual for, quando eu olho além do comportamento, o que essa criança me diz, né, de verdade, eu olho para ela com essa empatia, com esse olhar de amor, né? Porque elas sim amam incondicionalmente, porque o que eu disser ali, eu abro esse espaço. Então, assim, se colocar nesse lugar de humildade, que eu tenho sim muito a aprender com elas, né? Que eu posso confiar nessas crianças. E essa honestidade emocional, eu errei, vou voltar atrás, tá tudo bem. Não é porque eu sou a professora, eu sou a diretora, é que eu não posso voltar atrás e me desculpar e tentar fazer de novo, né? Isso não tira minha autoridade, né, Indy? Porque a autoridade é uma coisa construída a partir de uma relação de igualdade, né? Então, é muito, muito importante que o professor também, assim como os pais, tenham essa consciência. Errou, se desculpa, sabe? Mostra que você acabou agindo de uma forma automática, mas que você está buscando fazer diferente. Que depois que você falou, você pensou, opa, eu acho que não era assim que eu devia ter falado. Peraí, gente, deixa eu refazer minha fala, né? E aí a gente falou de uma questão, gente, que eu queria ter falado, lembrei aqui agora. Quando ela trouxe essa questão da criança que se incomoda com barulho, a gente precisa, aí volta a questão das nossas expectativas, né? Algumas crianças têm um incômodo muito grande com o barulho. E, às vezes, o barulho é o barulho alto, às vezes é uma coisa que está ali chamando a atenção dela, né? E aí aquela criança se desorganiza e a gente, enquanto adulto, está ali o tempo todo querendo forçar
e dizer, você tem que se comportar dessa forma, você não está dando conta, o que que eu vou fazer? Quando, na verdade, ela está ali numa situação, gente, desesperadora. Então, eu preciso ter uma sensibilidade para entender que ela tem uma necessidade que não a deixa se organizar diante de algo tão incômodo. E muitas vezes a gente não consegue perceber porque a gente não sabe o que é isso. Mas eu não preciso saber tudo, mas eu preciso saber que ali tem uma necessidade, tem uma demanda que ele não consegue controlar. E aí, ele às vezes bate, ele às vezes grita, ele sai correndo pela sala. Não é porque ele não dá conta, porque ele é indisciplinado, dá conta no sentido pejorativo que muitas vezes a gente fala. É porque ele não consegue. Aquilo ali desestrutura ele de uma forma que é quase que desesperador. Então, a gente precisa ter uma atenção especial com essas crianças. Alguns vão chegar para nós com diagnóstico de TEA, outros nunca vão ter. Mas precisamos estar sensíveis a esses comportamentos. Isso, para essa criança, é quase desesperador, né? Vamos pensar aqui, eu estou aqui conversando com vocês. Se alguém começa aqui, pode ser meu filho, pode ser alguma pessoa, puxar minha blusa. Aline, 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 Aline. E eu preciso me concentrar em algo que eu preciso conversar aqui com vocês. Isso não é desesperador? Aí a gente potencializa muito porque uma criança sente nesse momento. E bater de frente com ela, taxá-la de incapaz, incompetente para aquilo que eu quero, de inadequada, não vai ajudar em nada. Se uma criança está desorganizada perante o barulho, perante o movimento externo, a gente precisa ter a sensibilidade de, às vezes, a gente vai ter que tirar a criança daquele ambiente. Alguém que ela confia, às vezes vai ter que ser o próprio professor e vir alguém ficar com a turma dele, vai ter que sair com essa criança e ter muito acolhimento, sabe? E ficar próximo e perceber, é um abraço que ela quer? Não, o abraço vai deixar ela mais nervosa. Mas eu estou aqui com você. Eu estou aqui até a hora que você se acalmar. Eu estou aqui para o que você precisar. E eu não vou sair daqui. Né? Então, a gente precisa entender isso, sabe? Muitas crianças sendo rotuladas como inadequadas, como não dá conta, quando, na verdade, somos nós que não estamos entendendo que ela simplesmente não consegue. E aquele movimento interno na cabecinha dela é como que um processo desesperador. Então, a gente precisa ter essa atenção com esse comportamento que é desafiador para nós, né? E muitas vezes a gente não vai saber como lidar, mas isso não tem erro. Olha para ela, está desorganizada? Acolhe. Não julga, não põe na sala, porque senão todo dia ele vai para a sala da coordenação. Olha lá, ele não dá conta não, todo dia está na sala da coordenação. Alguém já acolheu essa criança? Alguém já tentou fazer diferente com ela? Outro dia eu conversei com uma professora que também é mãe de uma criança especial, que tem TEA e síndrome de Down. O que ela falou para mim, ela com um aluno, não era nem com o dela, mas talvez por ela ser mãe de uma criança com essa demanda, ela está ali atenta a isso, né? Porque ela vivencia isso muito próximo ali com ela. Aí ela falou, Aline, eu tentei de tudo, por fim, eu só peguei ele, a gente foi para fora e eu chorei junto com ele. Tudo que eu tentei não deu certo. E ele chorava e eu chorava junto e falava, eu ainda não sei o que fazer, mas eu não vou sair daqui. E aquilo, ele começou a ver e ficar sensível com ela, e aos poucos eles acalmaram e eles foram conversando, e ele foi se organizando. E às vezes é só isso que a gente vai poder fazer mesmo. Isso acontece quando a gente tira essas máscaras, né, Aline? Isso acontece quando a gente tira esse personagem, né? Quando a gente, porque muitas vezes a gente está ali na sala de aula sendo um personagem. Peraí, eu sou humana, deixa eu me sensibilizar de verdade, olhando, né? Quando eu paro para olhar e sentir muito mais do que estar ali com o papel do professor, com o rótulo que eu tenho ali, eu de verdade senti como que aquilo chegou em mim, o que aquela criança está precisando. Às vezes é só isso, exatamente. Às vezes é mais simples, a gente complica. E às vezes fazer esse questionamento do quão
incapaz, eu adulto, que tenho muito mais recursos, quem dirá a criança ali que está pedindo socorro, né? Então, assim, qual é o meu papel? Eu me questionar, eu que tenho recursos, eu que sou, né, que posso ali chegar na coordenação e falar, olha, estou com uma dificuldade ali, alguém me ajuda, alguém, né? Ou não, eu não tô dando conta de lidar com isso agora, eu preciso sair um pouquinho, fica alguém lá na minha sala, sabe? Ter essa, se colocar nesse lugar, porque aí eu acesso de verdade as crianças, porque senão eu fico só representando o tempo inteiro, né? Exatamente, exatamente. E nada mais é do que você ser uma fonte acolhedora, né? Muitas vezes você vai ser aquele anjo guardião que vai salvar a vida daquela criança simplesmente por deixá-la sentir, né? É muito importante. A gente tem que entender que a gente tem, na escola, a gente tem um papel fundamental, né? Para essa criança, esse adolescente ser visto e sentido. Meninas, falando ainda sobre essas questões de diagnósticos, foi colocado aqui no caso, por exemplo, de TDAH, né? O que o professor ele deve sugerir, orientar os pais, muitas vezes antes de medicá-lo, porque a gente vem muitas vezes no movimento de tantos diagnósticos, tanta medicação, e a gente não mergulha e se aprofunda, às vezes, para entender da onde está vindo isso. Existem, muitas vezes, outros meios, né? Vocês têm alguma consideração nesse caso? Então, no caso do TDAH, e aí entram todas essas necessidades, essas condições aí, né? É importante que a medicação, gente, ela tem que ser o último ponto. É quando você já tentou todas as outras estratégias. Eu tive alunos que tinham diagnóstico de transtorno e déficit de atenção e hiperatividade, que conseguiam ter uma vida social tranquila, conseguiam ter um bom rendimento na escola, com a prática de atividade física. Ele fazia muitas, que quando você escutava assim, era até assustador, isso tudo. E aí a mãe dele me respondeu dessa maneira: Aline, isso tudo porque eu prefiro que ele faça isso tudo do que ele faça uso do medicamento. Aí ela ainda falou, se ele fazendo isso tudo precisasse ainda, ok, eu daria, mas eu tentei e tem dado certo. Então, assim, por isso é que eu estou dizendo, com outras crianças com o mesmo diagnóstico, talvez isso não vá funcionar, vai só estressar mais ainda a criança. Por isso é que é tão importante eu conhecer, o diálogo com essa família tem que ser muito forte. Se com a criança que não é considerada atípica tem que existir, com a criança atípica precisa existir um diálogo forte, porque uma situação, aos meus olhos, simples naquele dia, que eu posso achar uma coisa boba, pode desregular o dia inteiro daquela criança. Uma simples frustração. Então, esse diálogo precisa ser constante, seja agenda eletrônica, escrita, né? Agora a gente tem outros recursos, mas, primeira coisa, a família precisa dizer para a escola, olha, hoje ele sentiu uma frustração porque ele queria muito determinada coisa e não foi possível que ele tivesse. Ele chorou muito, ficou muito nervoso, eu acalmei dessa forma e aconteceu isso hoje por volta de tal hora. Por quê? A professora recebe aquela criança, ela já entendeu, aconteceu uma situação estressante em casa. Eu preciso estar mais atenta a ele. Porque aí, se porventura ele tiver alguma reação na sala, ela vai logo remeter, opa, foi aquela situação que aconteceu em casa, peraí, né? Então, esse diálogo precisa acontecer. E o contrário, depois, acabou, vou para a agenda. Mãe, se não puder conversar no telefone ou pessoalmente, olha, hoje teve esse episódio aqui, aconteceu isso por volta de tal hora, ele agiu dessa forma, eu conduzi dessa forma e depois ele ficou de tal maneira, né? Então, e esse diálogo precisa ser constante, tá? Com TDAH não é diferente, né? E aí, se essa criança é acompanhada por outros especialistas, esses especialistas precisam estar sempre juntos. Eu tinha grupo de WhatsApp, gente, com grupo de especialistas da fulaninha, grupo especialista da ciclaninha, todos eles. E a gente conversava sobre isso. A psicopedagoga mandava. Hoje, durante a sessão, ele
viu o álcool e gel e quis tomar, então eu fiz isso, isso e isso, ele reagiu isso, isso e isso. Quando ele chega na escola, a professora sabia, ó, aconteceu isso lá hoje, isso desregulou ele demais, deixa eu ficar atenta aqui. A mãe coloca, hoje ele acordou 14 vezes durante a noite, mas quis ir para a escola de todo jeito. Pronto, já sei que isso aconteceu, peraí, deixa eu ficar atenta aqui. Até para saber que eu posso ter ali uma tolerância, mas dependendo do que ele me apresentar, a minha estratégia vai ser ligar para a família e dizer, olha, ele já tentou tudo que ele deu conta, ele está muito cansado, ele precisa descansar, vamos dar esse acolhimento para ele. Então, esse diálogo é constante. E por que a gente precisa estar ali sempre com a equipe que multidisciplinar, né, de especialistas? Porque essa equipe também vai nos ajudar. Essa equipe precisa ter acesso à escola, observar essa criança no ambiente escolar, para poder trazer para a professora, para auxiliar, estratégias para lidar com essa criança, para dizer, olha, eu faço assim com ele, isso costuma dar certo. Tenta fazer aí também. E o contrário, o professor às vezes vai ajudar no outro processo, sabe? Então, essa linguagem precisa ser muito alinhada para que a gente ajude essa criança. E, às vezes, a criança com TDAH, ela, às vezes, está ali aprendendo num outro tempo. Então, às vezes vai ser importante que a família, que a escola, e a família também, mas que a professora tenha ali atividades que contemplem a demanda dele, porque às vezes ele vai caminhar num tempo diferente do grupo. Então, se eu já tenho aqui algumas coisas que ele pode fazer nesse período que ele já terminou a atividade, ou ainda está desinteressado com essa, se eu precisar adequar alguma atividade, porque o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, ele também dá essa possibilidade de atividades serem adequadas, né? Então, se for necessário, a gente precisa também adequar essas atividades, né? Também... Então, assim, isso é fundamental para que a gente possa... É isso, entende? Como nós estamos falando o tempo todo de conhecer para saber como atuar, conhecer para saber. Por quê? Porque até dentro de mesmos diagnósticos, nós vamos ter sempre questões diferentes, porque eles são crianças diferentes. E outra coisa, independente do diagnóstico, eu não estou recebendo autistinha, não estou recebendo um TDAH, não tô, tem gente que acha, faz piada, esse é TDAH e FGH. Não, eu estou recebendo uma criança. Né? E eu acho que aí mora uma coisa muito importante. Escola não faz diagnóstico. Professor não faz diagnóstico. A gente ouve muito, porque esse daqui deve ter autismo, porque esse daqui tem TDAH. Escola nenhuma faz diagnóstico. Professor não faz diagnóstico. E a gente está vindo de quase 2 anos de pandemia, as crianças muito reclusas em casa. Então, assim, a gente já vive uma sociedade onde crianças recebem medicamentos de forma desproporcional. Então, assim, cuidado com os diagnósticos, né? Porque uma criança que corre esse movimento é uma criança saudável, uma criança normal. A gente vai precisar passar por especialistas? Sim, não, a escola, eu acho que é um lugar importante onde essa família pode buscar essa ajuda, né? Será que eu devo procurar um profissional ou não? Mas a escola não faz diagnóstico, o professor não faz diagnóstico, e cuidado com os diagnósticos, porque muito se diz hoje, tem TDAH, e não tem, é uma criança simplesmente saudável, e é por isso que cai lá naquilo que a gente falou no começo, a necessidade, a importância de conhecer o desenvolvimento humano, para que eu não tenha expectativas irreais de que aquela criança vai ficar ali sentadinha 40 minutos, sem se mexer. Não é normal, isso não é normal. Então, assim, cuidado com esses monte de diagnósticos, monte de medicamentos para que a criança fique apática, né? Para que a gente neutralize a vitalidade dela, que a gente apague um pouco dela, de quem ela é, para satisfazer a minha necessidade de adulto. Então, esses diagnósticos têm que ser muito bem analisados por profissionais competentes e que vão olhar para essa criança, porque muitas vezes a gente medica a criança e o problema vai surgindo de outras formas, porque ela não está sendo vista. Então, é importante confiar. Olha, né, como a pergunta, eu não lembro, Bruna, mas ela falava do TDAH, como fugir do medicamento. Primeiro, confia na sua criança. Olha para ela, de verdade, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. Exatamente. E desconfie de médicos que dão diagnósticos depois de uma única sessão de
Exato. 20 minutos. Gente, eu recebo isso direto. Uma mãe me ligou semana passada. Aline, ele ficou com a gente 15 minutos na sala e eu saí de lá com um diagnóstico. Gente, é uma irresponsabilidade absurda, né? E eu acho que o convite, muitas vezes... Só um minutinho, filho. E às vezes o convite é justamente para buscar mais profissionais, né? Nos contentar com um só. Então é aquela história, faça uma amostragem ali, de repente levem 2, 3 profissionais e busque um consenso. Meninas, queria dar a palavra agora rapidinho também para a Karina, que ela quer trazer uma informação bem relevante para a gente, que é com base na neurociência em aprendizagem, que eu acho que vai validar muito do que a gente está falando aqui também. Karina. Boa noite. Estou aqui maravilhada com esse aprendizado todo, né? A respeito dos professores em sala. Esse tempo todo aqui, ouvindo, eu achei importante, assim, compartilhar, né, um pouquinho disso que a gente aprendeu na Escola de Educação Positiva, né, sobre essa diferença, por que esse ensino não é visto ainda. Eu acho que todas as pessoas que estão aqui hoje se perguntam isso. Nossa, elas falaram tão lindamente, de forma tão bacana, mas por que ainda não entrou nas escolas? Por quê? Por que a gente não acredita que isso funcione? Né? Nós temos várias falas a respeito disso, mas eu estou me lembrando aqui, Indy, da nossa aula lá, daquele estudo pavloviano, né? Que foi o Pavlov, que foi fazer uma pesquisa em animais, em cachorros, e ele queria saber a quantidade de saliva que o cachorro produziria quando viesse uma carne, né? Então, ele colocava a carninha lá para o cachorro cheirar. Quando ele cheirava, ele produzia aquele tanto de saliva. E sem querer, né, os estudos das neurociências, isso foi em 1920, nesse momento, ele defendeu a tese, né, de que os mamíferos, eles eram condicionados. Então, os professores, todos nós, acreditamos que as crianças nascem incapazes de se regular, totalmente com o seu sentir não validado, e precisam ser condicionados. Isso em 1920. E tá aí até hoje, é o que todo mundo vai passando, sabe aquelas coisas que vão passando e viram verdade, né, absoluta? E daí foi passando um tempo e foi descobrindo que bastava ele chegar, o cachorro já começava a salivar. Não precisava mais da carne para esse cachorro salivar. Ele falou, ora, então existe uma situação que ativa isso, uma situação neutra, ou seja, eu não tenho uma carne, mas ele ativou ainda assim. E passou mais um tempo ainda, em outras pesquisas, descobriu-se que, de fato, eles eram, vou colocar ali, né, os animais são, e as crianças, no caso, adestrados em razão desse condicionamento. E todo mundo acredita nisso, que isso é necessário. Mas o que as neurociências da aprendizagem vieram trazer para a gente? Que por trás daquilo ali, depois fizeram experimentos com ratos, né? Tinha ratinhos que só de ver a gaiola, ele já apavorava. Porque aquilo ali, por trás daquilo ali, daquela salivação do cachorro, do mamífero, né? Por trás dos ratinhos, né? Do que eles faziam para serem condicionados, e também, por óbvio, das crianças, atrás daquilo ali tinha um sentir invalidado, tinha o emocional, que é onde a criança está habituada a lidar em sua infância, porque ela não tem a razão formada ainda, né? Ela não consegue ter a inteligência de autorregulação emocional, ou seja, o limite dela ainda não veio, e aí crianças que só de escutarem, crianças que apanham, por exemplo, escutam o barulho do carro do pai chegar, elas já estão apavoradas, já sai correndo e foge e esconde debaixo da cama ou finge que está dormindo.
Isso acontece também com os professores, né? Ou seja, aqueles professores que tentam adestrar, né, condicionar a essa educação autoritária, que é diferente de autoridade, de ter autoridade, que foi falado pela Indy, né, Indy? Então, a autoridade a gente tem e a gente consegue numa relação paritária, isonômica de respeito, né? Mas as pessoas não sabem como fazer para adquirir essa autoridade e acabam sendo autoritários hierarquicamente. É o maior em cima do menor, né? Então, naquele momento de estresse, o que nós aprendemos nessa sociedade secular? A gente aprendeu a ser autoritário. A gente aprendeu ou a ser autoritário ou a ser permissivo. Deixa eu dar isso logo para esse menino para ele parar de chorar. Porque eu preciso fazer minha aula andar. Eu preciso cumprir meu cronograma. Mas, naquele momento ali, aquela criança não está sendo vista. Porque ela não quer que seja atendido o desejo dela. O que ela quer é ser atendida na necessidade de ser vista, de ser acolhida. Então, eu acredito que a gente... o dia que todos, as escolas, começarem a entrar na ciência atualizada, porque o próprio, né, nós temos pensadores, filósofos antes de Cristo, seculares, que falavam coisas e eles sempre falam, mas é com o estudo que a gente aprende. Nunca vamos parar. Quanto mais eu estudo, menos eu sei. Eu sei que nada sei. Não é assim? Então, a partir do momento que a gente conseguir compreender que esse método de condicionamento, ele atrai para toda aquela sociedade uma tentativa de colocar um ser que pensa e sente num padrão sem ser respeitado, a gente vai começar a entender que educação positiva, como a Indy está chamando no Instagram, né? A educação consciente que a Aline fala, são as educações não permissivas. São aquelas que trazem segurança. Porque a permissividade, quando você dá aquele desejo para aquele menino que está chorando, para aquela criança ou aquela menininha, quando você faz isso, ele sente um abandono, ele não se sente seguro. Né? A permissividade, ela não traz segurança para aquela criança. E o autoritarismo anula o sentir dela, anula a forma que ela tem de ver o mundo, e ela vai começar a se subjugar e se submeter ao autoritarismo de outrem, inclusive correndo riscos, né? Riscos de abusos de todas as sortes, abusos no trabalho, abusos sexuais, abusos em casa, ele pode ser uma vítima, e no caso do bullying, né, muitas vezes o bully que faz o bullying, ele foi vítima lá atrás, né? Você pode olhar a história. Então, eu queria trazer essa historinha, né, que na verdade está na história da ciência, das neurociências, da aprendizagem, desse lugar em que as crianças só aprendem quando elas estão felizes. Elas só aprendem quando elas são respeitadas, porque assim elas se sentem felizes. Elas só aprendem quando elas são vistas, não quando elas são moldadas ou condicionadas. Vamos tentar desconstruir isso, e é essa a relação, o um versus o outro, né, que traz tanta dificuldade para dentro das escolas. Né? Então, obrigada a todos, e eu queria só finalizar com isso. Obrigada. Obrigada, Karina. Acho que essa sua fala é muito importante, e eu ressalto que se a gente olhar para as escolas e para os presídios, eles têm uma semelhança muito grande, e não foi à toa, né? Então, essa uniformização, essa padronização vem desse lugar de condicionamento, e o que é revolucionário hoje na educação é o afeto, é através do afeto que a gente vai revolucionar a educação. E se eu puder deixar aqui, ó,
uma sugestão de leitura, esse aqui, ó, Uma Civilização Centrada na Criança, e esse aqui que é Ciência Pura, que chama Por que o Amor é Importante, como o afeto molda o cérebro do bebê, e não só do bebê, mas de todos nós, porque tudo começa na infância. É ciência pura, trazendo tudo isso que a gente está falando aqui, não são coisas da nossa cabeça, não somos iludidas ou que a gente vive numa utopia, né? A Karina está mostrando do Michel Odan, né? A cientificação do amor. Eu acho que são leituras que todos nós, pais, professores, escolas, Alice Miller, recomendo demais que as escolas tenham essa leitura, porque fala muito da infância, né? Tudo acontece mesmo na infância, grande parte do que somos aconteceu lá atrás, então, para que a gente quebre mesmo o ciclo e revolucione de forma positiva através do afeto. Acho que esse é o nosso principal recado aqui hoje. É isso. Eu acho que a nossa missão de hoje foi concluída com êxito, né? Com muitas falas baseadas em estudos, em neurociência, no amor e no sentir, né? E a gente acredita que é através do amor que a gente muda o mundo, né? E a gente vê o outro como ele realmente é. Então, eu queria agradecer a presença de todos, né? Todas nós no movimento, a escola e os nossos filhos, esse movimento que começou há tão pouco tempo, mas a gente está muito empenhada para que ele perdure e que ele chegue cada vez mais longe e toque o coração de todos aqueles que se permitirem sentir. Muito obrigada, Indy, muito obrigada, Aline, muito obrigada, Karina, Adriane, enfim, a todos, Nelly, Silvana, todos que estão aqui conosco, que ficaram até agora, né? E que sejamos fortes e unidos nessa mensagem de amor. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa para a gente encerrar. Só agradecer, meninas, por mais esse privilégio da gente poder estar aqui juntas, construindo pontes, sonhos e compartilhando tantas experiências, vivências e aprendizados tão importantes e que, de fato, são possíveis. E são esses que vão transformar o mundo mesmo. É dessa maneira que nós vamos conseguir deixar pessoas melhores para esse mundo, né, gente? Então, muito obrigada pelo carinho e pelo nosso trabalho aí juntas, em prol de algo muito, muito maior, que talvez nós não vamos ver, mas nossos filhos verão, com certeza, né? E eu acredito muito nisso. Beijo, viu? Vocês são muito maravilhosos. Beijo, beijo. Muito obrigada. Tchau, meninas. Obrigada. Até. Mandaram muito bem, foi lindo. Beijo, meninas, boa noite. Ai, obrigada. Boa noite, Beijo, gente. Beijo.